Irmãos, hoje é ceia. Ceia é um tempo precioso que o Senhor Jesus estabeleceu na vida da igreja, e um dos componentes, um dos elementos primordiais de uma ceia é a confissão. A confissão. Se nós pensarmos numa ceia, nós precisamos passar pelo processo de confissão. A priori, irmãos, ninguém é digno dessa mesa. A priori, ninguém é digno. Essa mesa não é nossa, não é da igreja presbiteriana, essa mesa é do Senhor. Então, num primeiro instante, essa mesa, ela é proibida para todos nós. Porque Deus é santo. A mesa do Senhor é santa. Nenhum pecador pode participar da mesa, a não ser um pecador que se arrependa e que confesse. Muito importante a gente entender que, biblicamente, só existe um tipo de pecado perdoado: o pecado confessado. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, mas a Bíblia diz que há um caminho para nós percorrermos. Isso não é obra, viu, irmãos? Isso não é obra. A confissão não é obra, não é meritória, não é porque eu faço aí Deus é obrigado a me dar o perdão. Não, é um caminho de disciplina, não para Deus. Não é que Deus precisa da sua confissão para te perdoar, mas você precisa passar pelo processo da humilhação, do quebrantamento e da confissão. Importante a gente lembrar que confissão também é fruto de arrependimento. Se não houve arrependimento, não há confissão. Você só confessa se você já foi visitado pelo Espírito e o Espírito Santo de Deus está produzindo arrependimento no seu coração. A confissão é uma resposta positiva à ação sobrenatural do Espírito de Deus em nós. A confissão, ela tem algumas marcas, nós vamos ver aqui no sermão de hoje algumas marcas. Uma das características da confissão, que a confissão é um lugar que só cabe uma pessoa. Só você. Normalmente, quando nós vamos confessar, nós gostamos de distribuir a culpa. Há um tempo atrás, um líder que havia errado, havia pecado, me procurou para contar a sua queda, e ele fez uma trajetória de todo o seu tempo de queda. E ele foi colocando a culpa em todo mundo. Quando ele chegou no final, que ele diz, eu errei, ele era praticamente uma vítima. Saul fez isso. Saul fala o tempo inteiro da culpa do pecado dele ser os outros. Irmãos, a maior tentação nossa diante da confissão é nós nos justificarmos, nós nos explicarmos, nós transferirmos. Pecado não tem justificativa, pecado não tem explicação. Pecado só tem um caminho: morte, e para livrar da morte, arrependimento e confissão. E eu quero me fazer valer de um texto, que talvez seja o texto mais específico, o melhor texto, o melhor roteiro de uma confissão, que é o Salmo 51. Eu quero fazer uma leitura comentada, não vamos fazer necessariamente uma exposição, mas uma leitura comentada desta confissão. Para você entender o que está acontecendo aqui, Davi, ele é visitado pelo profeta Natã. Davi havia cobiçado uma mulher, já seria um pecado. Ele cobiça essa mulher, Betseba, mas essa mulher era uma mulher casada. E aí, para resolver o problema, não da sua cobiça, mas o problema dela ser casada, ele resolve matar o marido dela. E ele arma uma estrutura, uma emboscada, uma artimanha diabólica, e nesse processo, quando você estuda esse processo, você vai ver lá nas Escrituras que o homem é fiel a Davi, mas ele está cego. É interessante, irmãos, quando nós somos seduzidos por um pecado, quando o pecado enche o nosso coração, seja ele de qual área for, não precisa ser só de adultério, qualquer outra área. Quando nós estamos embriagados com a paixão pelo pecado,
nós escurecemos, as vistas escurecem e nós não percebemos a realidade. Quando você vai para o texto, você vê que aquele homem dorme na porta da casa de Davi. Aquele homem é fiel a Davi. Aquele homem vai até as últimas consequências com Davi. Aquele homem é portador da carta da sua própria morte e ele não abre a carta. Ele leva a carta até a frente de batalha e quando o soldado ali, o líder, lê aquela carta, o coloca na frente, ele morre de uma forma obediente. Mas nem isso mexe com Davi. Davi está cego na sua paixão, está cego no seu desejo. O desejo escurece, tira a razão, tira a lógica, tira o bom senso. E Davi adultera com essa mulher. E Davi coloca o seu pecado, ergue o tapete, varre para baixo do tapete e tampa e fica tudo resolvido. A maioria dos pecados a gente tem essa impressão, né, que não vai acontecer nada. Vocês imaginam se todo assaltante de banco, se todo traficante, se todo ladrão tivesse a certeza que ele seria punido? Ele não faria aquilo. Mas nós somos iludidos de que nós não teremos nenhuma punição. E Davi resolve o seu problema. Fica quieto. Até que Deus levanta Natã. E Natã chega para ele. E Natã diz para ele: Davi, eu tenho uma historinha para te contar. O sujeito tem 100 ovelhas. O outro só tem uma. Mas aquele que tem 100, não contente, vai lá e toma daquele que só tem uma. E a hora que ele vai terminar, Davi interrompe e diz: esse homem precisa morrer. Davi estava certo. O salário do pecado é a morte. E aí Natã, de uma atitude corajosa, naquela época um rei matava um profeta com a maior facilidade. Quem já tinha mandado matar um, podia matar outro. Natã confronta Davi com o seu pecado e diz: esse homem é você. E a partir desse momento, irmãos, quando Deus usa Natã para falar com Davi, e Davi tem convicção do seu pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo produz arrependimento no coração desse homem, e ele vai escrever o Salmo 51. Irmãos, a grande diferença, se olha para a vida de Davi, se olha para outros reis, havia muitos outros reis melhores do que Davi. Se olha a conduta moral de Saul, moralmente Saul era mais íntegro do que de Davi. Mas a diferença é que todas as vezes que Davi pecava, Davi se quebrantava. Irmãos, nós precisamos aprender a trilhar esse caminho. Um cristão, nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Mas assim que nós errarmos, nós precisamos ter a humildade, a dignidade de percorrer o caminho da confissão. Vamos olhar esse texto? Eu vou pedir que coloque esse texto para a gente. Vamos ver. Gostaria que você prestasse atenção nas entrelinhas, né? Em cada versículo, nós vamos fazer uma leitura pausada. O texto diz assim, ele já começa pedindo compaixão. Compaixão aqui, essa é uma linguagem de tribunal. Ele sabe que ele merece a morte. Ele sabe que se ele entrar pelo caminho da justiça, e quando você explica seu pecado, quando você justifica seu pecado, quando você vai avaliar o que é certo e o que é errado, você entra num caminho tortuoso, um caminho sem volta. Mas Davi, sabendo disso, a primeira palavra de Davi é: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidões das tuas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões. Irmãos, de cara, Davi apela para a misericórdia de Deus, para a compaixão de Deus, para a benignidade de Deus. Davi sabe do caráter de Deus. Davi evoca aqui o que Deus tem de melhor na relação com o pecador. Se ele falar: Senhor, vamos ter uma conversa para o Senhor ver que eu estou certo, o que é justo, o que não é justo, ele perderia a causa. Mas Davi se submete agora à misericórdia, ele se submete agora à benignidade, ele se submete à compaixão. E ele diz: olha, por causa da sua compaixão, por causa da sua benignidade, por causa da sua misericórdia, Senhor, apaga as minhas transgressões. Apaga todas as minhas transgressões. E aqui, irmãos, logo no primeiro versículo, ele já assume uma posição de pecador. Logo no primeiro versículo, ele já assume ser portador
de muitas transgressões. É plural. Ele não diz de um erro, de um escorregão, né, de um relapso, alguma coisa modesta, mas ele chama de transgressões. Eu transgredi, eu quebrei, eu desobedeci. Verso 2, ele se sente um homem sujo. Um homem sujo. Ele se sente sujo por causa do pecado. Ele tem uma convicção que ele estava numa lama. Por isso ele vai usar a expressão, lava-me completamente. Não é só limpar os pés, não é só jogar uma água, mas é lavar completamente. Ele vai dizer, me lava por ser um homem iníquo. Ele assume a identidade da iniquidade, ele diz, por ser iníquo, eu quero que o Senhor me lave completamente. Eu quero que o Senhor me purifique do meu pecado. Qual foi a última vez que você orou assim, Senhor, purifica-me do meu pecado, lava-me? Qual foi a última vez que você confessou isso diante de Deus? Verso 3, ele vai dizer, pois eu conheço as minhas transgressões. E aqui ele divide em duas partes, ele diz, olha, uma coisa é o que eu faço, segundo é o meu pecado. O meu pecado ele está sempre diante de mim. Lutero dizia, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador. Eu me chamo pecador. Davi está dizendo, Senhor, não é só o que eu fiz, é o que eu sou. Diante de mim eu tenho uma visão clara. Todo o tempo, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho diante dos meus olhos, eu tenho convicção, eu tenho um pecado. Eu tenho uma tendência pecaminosa, eu tenho uma natureza pecaminosa. E no verso 4 ele assume, eu pequei contra ti. Irmãos, aqui no verso 4 Davi nos ensina o primeiro princípio fundamental da confissão, de que todo pecado numa primeira instância é contra Deus. Ele não disse eu pequei contra Betseba, ele não disse eu pequei contra a minha esposa, ele não disse eu pequei contra os meus filhos, ele não diz eu pequei contra os meus parentes, ele não diz que o pecado dele atingiu pessoas numa primeira instância. Mas ele diz, olha, num primeiro momento, o meu maior compromisso é com o Senhor, e eu pequei foi contra ti, e contra ti somente. Irmãos, isso mostra que Davi tinha uma convicção de que a nossa relação é com Deus. E ele diz, olha Senhor, quando o Senhor olhou para a minha atitude, o Senhor disse, você fez muito mal. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. E aqui ele abre a justiça. É como se ele falasse, Senhor, eu entendo a misericórdia, mas olhando para a tua justiça, se eu olhar para a tua justiça, o Senhor vai ser justo no teu falar e puro no teu julgar. Se o Senhor me mandar para o inferno, o Senhor não está fazendo nada de errado. Eu mereço a punição. Por isso que ele não vai para o mérito, ele vai para a graça. Por isso que ele não apela para a justiça, ele apela para a benignidade de Deus, para a bondade de Deus. Verso 5, irmãos, ele vai dizer que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Por muito tempo algumas pessoas interpretaram esse versículo achando que o ato conjugal do seu pai e da sua mãe era pecado. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é o seguinte, que desde a nascente a minha vocação é para o pecado. A inclinação da minha carne. Eu já nasci, eu já fui concebido pela minha mãe e eu já era um pecador. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que uma criança é pecadora, né? Que uma criança tem tendência para o mal, para as coisas erradas. Mas é impressionante, irmãos. Se você colocar numa sala crianças de 2 anos, 2 aninhos, 2 crianças, e colocar ali uns 50 brinquedos. Se uma delas pegar um brinquedo e ficar contente com aquele brinquedo, é capaz da outra deixar todos ir lá e tomar dela, e se ela puder bater, ela vai bater e tomar. Ela quer aquele. Davi está dizendo, Senhor, eu tenho uma vocação para o errado. Senhor, se o Senhor me soltar, eu vou para o pecado. Senhor, naturalmente eu sou um pecador.
Eu fui concebido assim, na minha essência. Eu tenho uma natureza pecaminosa. E o verso 6, ele volta para Deus. Vocês percebem, irmãos, quando ele fala de Deus, ele fala da bondade, da benignidade. Quando ele fala dele, ele fala do pecado. Quando ele fala de Deus, o verso 6, ele diz assim: o Senhor tem prazer na verdade, por isso eu não vou mentir para o Senhor. Por que ele está dizendo, por que ele falou que ele pecou? Por que ele falou que ele fez errado? Por que ele assumiu a sua identidade de pecador? Ele diz: eu conheço o Senhor. O Senhor é o Deus, o Senhor tem prazer, é na verdade. É na verdade que o Senhor tem prazer. O Senhor é um Deus que quando a gente fala a verdade, o Senhor tem prazer. O Senhor se alegra quando nós falamos a verdade. Aí você vai dizer: mas Deus, o Senhor não conhece o meu pecado? Por que eu preciso falar se o Senhor não me conhece? Irmãos, a confissão não faz bem para Deus, a confissão faz bem para nós. Deus sabe que quando nós confessamos, nós somos libertos, nós somos sarados. Por isso que o verso 7 ele vai dizer: purifica-me, lava-me. Eu preciso ficar branco, eu estou vermelho, eu estou sujo. Eu preciso ficar branco. O verso 8, irmãos, ele está dizendo: olha, eu estou somatizando já. Meu corpo está doendo. O pecado está produzindo dores nos meus ossos. E eu preciso recuperar essa alegria. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele repete aqui o verso 1. Verso 10, irmãos, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu gosto muito da expressão do verso 10, a primeira: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, por trás dessa frase é um pressuposto. Ele está dizendo: meu coração não é puro. E o Senhor não vai dar nem para arrumar. Não é alguma coisa que o Senhor vai dar para dar uma limpada, vai dar uma arrumada. O Senhor vai ter que criar outro. Não é? Não vai ter que colocar o outro no lugar. E tem que ser o Senhor que tem que criar. O meu coração não é puro. Meu coração é impuro. Então, só tem uma possibilidade de eu ter uma vida santa. É o Senhor criar algo novo na minha vida. Cria em mim. Verso 11, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Recupera-me a alegria da tua salvação. Verso 13, ele faz um compromisso, né? Então eu ensinarei aos transgressores os seus caminhos, eu vou ser uma testemunha sobre isso. Eu gosto muito do verso 15, quando ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Verso 16, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Deus não despreza. Davi aqui está identificando, irmãos, uma fraqueza nossa. Todas as vezes que nós pecamos, nós queremos compensar com Deus. Nós queremos dar um dízimo maior, dar uma oferta maior, orar mais, jejuar, ler a Bíblia mais, ir mais na igreja. Parece que a gente tem uma ideia assim de que se eu fizer alguma coisa, agora Deus vai ficar quite. E ele está dizendo: olha, o Senhor não aceita sacrifício. Se fosse sacrifício, eu daria. Verso 16 diz: não te comprases. A palavra compraz aqui é: o Senhor não tem prazer em sacrifício. Do contrário, se fosse sacrifício, era muito mais fácil resolver. Eu daria sacrifício. E aí ele vai dizer: sabe o que é sacrifício agradável a Deus? É um espírito quebrantado. Irmãos, aqui não é só por causa do pecado. Não é só porque você peca um dia e aí você se torna uma pessoa quebrantada. Mas aqui Davi está dizendo que nós precisamos ter constantemente um coração quebrantado diante de Deus. Eu queria fazer uma pergunta antes de nós partirmos para a ceia, para mim e para você. Você é uma pessoa quebrantada? Você confessa regularmente os seus pecados diante de Deus? Quando você erra, você tem dificuldade de reconhecer os seus erros diante de Deus?
Quando Deus levanta os profetas Natãs na tua vida, e eles aparecem de vários lugares, de várias formas, como é que você reage? Eu vou tornar a coisa mais simples. Qual foi a última vez que você reconheceu que você estava errado numa situação? Olha, se faz muito tempo, de duas uma, ou você já é um homem santificado, uma mulher santificada que vai ser arrebatada que nem Enoque, logo logo você não vai estar mais aqui, ou o pecado já cauterizou a sua mente e você já não sente mais a ação do Espírito e a voz de Deus. Isso é possível. Se você pegar uma mão de um lenhador de machado e a mão de uma pianista, elas são iguais. A diferença é que a mão do lenhador, ela foi batendo tanto ali, foi batendo que se passar um escorpião ali, talvez até picar, ele não sente nada. A mão de uma pianista, se passar uma formiga, ela vai sentir. Assim é a nossa consciência, irmãos. Quando nós temos a prática da confissão, nós somos sensíveis ao Espírito. Mas quando nós relutamos, nós resistimos, quando nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, o nosso coração vai endurecendo. Por isso que a ceia é a oportunidade da confissão, primeiro para Deus. E eu queria convidá-lo nesse momento, curvar a sua cabeça, e nós temos um tempo de confissão.